Fala galera, boa noite a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. É uma grande satisfação estar aqui falando para vocês. Então vamos lá, vamos seguir? Então sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Começaremos a falar agora sobre um tema importantíssimo na contabilidade, que é chamado operações com mercadorias. Bom, operações com mercadorias é com certeza um dos temas mais cobrados aí ao longo da história dos concursos que caem em contabilidade. Se você filtrar em qualquer site de questões o tema operações com mercadorias, você pode ter certeza que vão aparecer mais de 500, 600 questões, facilmente. Mas é um tema complexo? Eu não acho, eu acho um tema bem legal, é um dos meus assuntos preferidos na contabilidade e eu espero que passe a ser o seu também, beleza? Então, basicamente, o que acontece? Operações com mercadorias é um assunto que vai envolver desde o processo que você comprou, você negociou aquela compra lá com o fornecedor, desde esse processo até o momento que ele ingressa no seu estoque, quais são os custos que você teve naquele estoque, quais deles vão ficar computados lá no seu ativo, até esses custos e também depois, né? Como que eu vou controlar esse estoque? Eu tenho um método chamado inventário periódico, eu tenho permanente, como que eu faço com o cálculo dos abatimentos, das devoluções, como que eu faço o cálculo dos tributos e essas decisões do Supremo que ocorreram no ano de 2017, relativo ao desconto incondicional no IPI e ao ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, todos esses assuntos serão abordados agora, beleza? Vamos que vamos, então. Vamos lá para a tela para a gente poder dar início. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Primeiro ponto que nós precisamos saber é o seguinte. Quando nós estamos falando de operações com mercadorias, um dos pontos mais cobrados, um dos assuntos mais recorrentes, vai ser esse aqui. Esse mesmo que está aqui na sua tela. E alguém sabe que demonstração é essa que está aqui aparecendo na sua tela agora? Alguém sabe me dizer? Essa daqui é a chamada demonstração do resultado do exercício. Não é mesmo? É a DRE, como a galera já está matando aí. Então, a nossa operação com mercadoria, eu sempre digo a vocês que tudo tem uma razão de ser. A nossa operação com mercadoria, ela engloba não somente a compra. As operações com mercadorias englobam a compra e a venda de mercadorias, tá? Engloba tanto a compra como as vendas. E aí eu sempre digo para os nossos alunos que a contabilidade ela é uma disciplina que ela é interrelacionada. Por quê? Quando você está estudando contabilidade geral e você está estudando numa ordem cronológica, você vai ver que operações com mercadorias, geralmente, é um assunto que você estuda antes de estudar a demonstração do resultado do exercício. Então, se você não estudou ainda a demonstração do resultado do exercício, você vai aprender agora que essa aqui é a parte inicial da demonstração do resultado do exercício. Essa estrutura, ela está prevista na Lei 6.404, se eu não me engano, artigo 187, a minha memória, depois que eu fiz 30 anos, a minha memória ela começou a falhar. O artigo 187, alguém pode me confirmar, que tem exatamente a estrutura da demonstração do resultado do exercício. E não se enganem, porque essa estrutura inicial, ela envolve sim, engloba sim o processo de operações com mercadorias, porque tem relação com a venda e com a compra. Operação com mercadoria é você apurar esse resultado, beleza? Então, o que você precisa saber? Veja bem, quando você está num processo de venda, todas essas informações aqui elas são relativas
187, viu? Isso aí estava certo. São relativas à venda. Só que é muito importante que você saiba que essa informação aqui, o CMV, é relativa à compra. Então vejam, se você está numa operação, isso aqui se você nem precisa entender nada de negócio que você vai saber. Se você está em uma operação e você pega lá o preço pelo qual você vendeu, menos o preço pelo qual você comprou, você vai chegar no quê? Você vai chegar em uma coisa que nós chamamos de lucro bruto. Ou resultado com mercadorias. Beleza. Você já tem aí basicamente uma noção inicial do que é a operação com mercadoria. Tá bom? Isso é muito importante para que você compreenda. Basicamente, as questões de prova, elas vão fazer o quê? Elas vão dar uma operação de compra, vão falar, olha, a compra custou X, teve gasto com frete de Y, e você vendeu por Z com imposto de A e desconto de B. Qual é o lucro nessa operação? E todas as bancas gostam de cobrar esse assunto, seja ESAF, seja FCC, seja FGV, seja CESP. É muito importante que você entenda. Tranquilo? Mas não se enganem. Parece fácil, não é mesmo? Mas isso aqui cai em prova. E aí, vejam, como nossa proposta é sempre procurar mesclar contabilidade normal e pronunciamento contábil, cabe aqui uma anotação relativa ao CPC 16. O CPC 16, ele trata dos estoques. O CPC 16, ele trata dos estoques. E veja bem, nós estamos falando de operações com mercadorias. E quando você vai fazer um processo de aquisição, o que acontece? Você tem um momento aqui em que você negociou essa mercadoria, a negociação, e você tem um momento aqui em que essa mercadoria ela entrou no estabelecimento. E veja bem, entre o momento em que você negociou essa mercadoria e o momento em que essa mercadoria entrou no estabelecimento, você concorda que pode acontecer aqui uma série de gastos? Você concorda, sim ou não? Sim, não é mesmo? Então, esses itens 10 e 11 do CPC 16, eles são extremamente importantes para a sua prova, porque eles dizem respeito justamente a como você vai tratar como você vai tratar cada componente, né, que integra esse custo. O que vai entrar? Bom, eu tive um gasto com um tributo X, como que isso vai entrar ou não? Eu tive um gasto com frete, mas o frete foi por conta do vendedor. Isso vai entrar ou não? Eu tive um gasto com uma taxa. Isso vai ingressar ou não? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso esquematizado de sempre. E eu quero que você faça o mesmo aí. O custo do estoque custo inicial, tá? O custo inicial
aquele custo pelo qual a mercadoria vai entrar no balanço patrimonial, vai entrar nas demonstrações contábeis. Ele é composto por... Vou fazer uma divisão aqui. Vamos lá. Aqui inclui aqui não inclui. Todo mundo anotando? Bom, então se eu estou comprando um estoque, primeira coisa que é óbvio que vai integrar o custo do estoque é o próprio preço de compra. Então vejam, o item 10 diz o seguinte: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Então, a primeira coisa que entra no custo do estoque é o preço de compra. Ora, se eu estou pagando 1.000, esse preço de compra vai entrar no estoque. Item 11. O item 11 chega e fala, olha, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, que nós já falamos, os impostos de importação e outros tributos. Então, coloca aí também. Imposto de importação e tributos não recuperáveis. Anote aí também, e vai ficar isso vai ficar um pouquinho mais claro logo adiante, porque nós vamos ter um tópico especificamente para falar dos tributos. Anote que o custo do estoque não inclui os tributos recuperáveis. Galera, atenção redobrada para esse item, porque ele cai demais, tá? Cai demais mesmo. O que mais? Vamos voltar lá. Inclui os custos de transporte. Quem não entendeu o que é tributo não recuperável, daqui a pouco isso vai ficar claro, tá bom? Peço que tenha um pouquinho de paciência. O custo de transporte. Quando ele é por conta do comprador, é claro. Agora, se o transporte ele é por conta do vendedor, aí não é um problema da empresa que está comprando. Beleza? Então vamos lá. O que mais? Os gastos com seguro também entram. Seguro da mercadoria, os gastos que você tem com o manuseio dessa mercadoria, e ainda o CPC fala outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. E aí você coloca aqui custos diretamente atribuíveis. Como assim custos diretamente atribuíveis? Eu vou dar um exemplo para vocês.
Imagina que você comprou uma mercadoria, beleza? E essa mercadoria, ela tem lá um valor e você tem que pagar, ela tem um valor de compra, e para que essa mercadoria ela passe, vamos supor, num certo ponto do estado, ela tem que pagar uma taxa. Vamos supor que tem que pagar. É um exemplo hipotético, tá, galera? Não estou dizendo que é um tributo, nada. Estou criando só um exemplo aqui para que vocês entendam. Você tem que pagar uma taxa para que essa mercadoria entre no estado e para que ela possa ingressar dentro do seu estabelecimento. Então vejam, esse custo é um custo que a gente fala que é um custo diretamente atribuível. Você sabe que você está pagando aquele valor porque você está comprando aquela mercadoria. Se você não comprasse a mercadoria, você não teria esse custo. Então, qualquer custo que seja diretamente atribuível, ou seja, você pode atribuir aquele gasto àquela mercadoria, ele vai entrar ali como um custo do estoque, beleza? Então, os custos diretamente atribuíveis. Mas tem outros pontos que não ingressam aí no custo do estoque. E quais são eles? Basicamente o seguinte, veja lá, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então, o que não entra? Bom, desconto comercial, ou também chamado de desconto incondicional. Abatimento também não vai entrar no custo da mercadoria. Beleza? Assim como as devoluções, elas devem ser retiradas. Vamos colocar um exemplo um pouco mais completo. Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo adiante. Você chegou negociou a mercadoria, teve uma série de gastos e a mercadoria entrou no seu estoque aqui, nessa data. Beleza. Transcorrido um período, vamos supor que passou o período de 1 ano. Você está, esse aqui é o que a gente chama, os pronunciamentos contábeis chamam de reconhecimento inicial. Tudo tranquilo até agora, galera? Sim? Então aqui você fez o reconhecimento inicial. Só que passou aqui, vamos supor, o período de um exercício social, vamos supor, 1 ano, e você precisa controlar a quantidade de mercadorias que você tem. Você precisa controlar. E existem basicamente 2 maneiras para que você possa fazer esse controle. Um é o chamado inventário periódico, o outro é o chamado inventário permanente. Só que eu não quero falar ainda disso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: você fez o reconhecimento inicial e você chegou depois do período de 1 ano ou um exercício social, você deve fazer uma outra coisa que é chamada de mensuração subsequente. As normas internacionais,
elas chamam de mensuração subsequente. Mensurar uma coisa subsequentemente é você falar, olha, passou um determinado período do reconhecimento inicial, qual é o valor daquilo ali? E o CPC 16 item 9, alguém pode me dizer como que ele fala que serão avaliados os estoques? Qual é a mensuração subsequente para o estoque? Como que você avalia? Você vai avaliar pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então imagine que você chegou lá, você tinha uma unidade, aqui que valia R$15 a unidade do seu custo de uma sandália. E ficou comprovado lá no final, no encerramento do exercício, que o valor de mercado, valor realizável líquido, é o valor de venda da entidade, menos as despesas de venda. E aí ficou comprovado que aquela sandália que você tinha no seu estoque, você somente conseguiria vender por R$13. E vejam, é muito importante que você saiba, antigamente nós tínhamos uma coisa que era o chamado princípio da prudência, beleza? Só que o princípio da prudência, com a revogação da resolução 750, ele deixou de valer. Mas o que acontece? É uma definição básica do ativo, é um critério básico para o estabelecimento, para que as normas fossem elaboradas, que é o seguinte: nenhum ativo ele pode ficar registrado por valor superior ao benefício econômico que ele vai gerar. Então, o ativo, a gente sabe que o CPC 00 fala o seguinte, que ativo é um recurso controlado pela entidade, derivado de eventos passados e que se espera que resulte em benefícios econômicos futuros, beleza? Então, o ativo, ele tem que gerar benefício econômico futuro e ele não pode estar registrado por um valor superior ao benefício econômico que ele vai gerar. Então, se você tem uma sandália que no seu estoque ela está registrada por 15, mas ela só vai te trazer 13 de retorno, isso significa que você não vai conseguir recuperar todo o valor com essa sandália. Então, o que você tem que fazer? E muitas questões de prova cobram esse assunto. Muitas e muitas e muitas. Então, como a sua sandália está avaliada a 15, mas você só vai recuperar 13, você vai ter que reconhecer uma perda de 2. Tranquilo? Você vai ter que reconhecer uma perda de 2, porque custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. E nessa hipótese, o valor realizável líquido ele é menor. E como você vai fazer isso? Você vai lançar uma despesa com perda de estoques no valor de 2 e você vai creditar uma conta chamada ajuste para perda nos estoques no valor de 2. Essa conta é uma conta retificadora do ativo que vai diminuir o valor da minha conta estoque. Tudo tranquilo? Alguma dúvida até agora? Então vamos seguir. Bom, seguindo em frente, vamos resolver uma questão que caiu no MPU 2015.
Eu quero ver todo mundo me respondendo esse item. O item diz o seguinte: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. E aí? Então, o custo do estoque, ele deve incluir todos os custos de aquisição e transformação, bem como aqueles custos que são incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atual? Essa questão, ela foi uma literalidade do item 10, galera. Vejam, o item 10, ele é um tanto quanto genérico, ele diz o seguinte: o custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atuais. Galera, o item está correto, galera. O item está correto, foi literalidade. Quando nós estamos falando localização atual, o que nós queremos dizer? Localização atual é a localização dentro da empresa, vamos assim dizer. Tá? Então, quando o CPC, essas normas, elas foram traduzidas do inglês. Então, muitas vezes a tradução não ajuda. Então, vejam, o item tratou a regra, que é, o valor do custo de estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. É exatamente esse exemplo que eu dei aqui. Ah, Gabriel, mas e os itens que não entram? E os itens que são deduzidos? Esses itens que são deduzidos, eles foram tratados em um item separado. Então, quando a questão, vejam, nós temos sempre que tomar cuidado com questões que falam todos, sempre, nunca, nenhum, etc. Mas nessa hipótese, nós estamos nos referindo ao item 10 do CPC 16, literalidade. Tá bom? Item correto, por quê? Porque é literalidade do CPC 16, item 10. Agora vamos lá. Agora vamos ver uma questãozinha, que é uma questão que já envolve um pouquinho de conta. A questão do exame de suficiência. As questões do exame de suficiência, elas são um pouquinho mais fáceis do que as de concurso em regra, mas essa questão é uma questão bem boa. Eu gostaria que vocês tentassem resolver aqui também, se possível, né? Depois, quem assistir depois, pausa o vídeo para assistir, mas vamos resolver juntos. Em 2/10/2011, uma sociedade empresária adquiriu uma mercadoria para revenda. Então, vejam, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente nesse enunciado, e quando você vai resolver questões de operações com mercadoria, você tem que ver a natureza da compra. Você tem que ver a natureza, que foi uma mercadoria para revenda. Nós não estamos falando de industrialização. Nós não estamos falando de uso ou consumo. Estamos falando de revenda. E na sua prova de contabilidade, isso vai ter relevância. Os dados da transação são os seguintes. Preço de compra antes do abatimento, 21 mil. ICMS sobre compra recuperável, 3.400. Abatimentos, 1.000. Gasto com transporte da mercadoria, 2.000.
ICMS sobre frete recuperável 340. Em 15 de 11 de 2011, a empresa vendeu 50% do estoque. Em 31 de 12 de 2011, a empresa apurou que o preço estimado de venda, no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda para esta mercadoria, é de R$ 8.000. Considerando que não possui estoque inicial, o valor do estoque em 31 de 12 de 2011 a ser apresentado no balanço patrimonial é de. Então, é isso aí. Bom, galera. Primeira coisa que nós precisamos saber. Vamos calcular o custo do estoque. O custo do estoque é o seguinte. Vejam as anotações. O preço de compra que aqui no caso foi 21.000. O ICMS sobre compra você deve retirar. Espera aí, um segundinho. Vai lá, cara. Pronto. O ICMS sobre compra você tem que retirar. Que aí tem o valor de 3.400. O abatimento você tem que retirar. Nós também falamos isso aqui. Vejam, você nem sabe o que é abatimento por enquanto, mas você já sabe que você tem que retirar. Por quê? Nós falamos que os tributos recuperáveis aqui também, eles são retirados. Beleza? Os gastos com transporte. Vejam, não foi falado nada se o gasto com transporte era por conta do vendedor ou por conta do comprador. Mas quando não é falado nada, você presume que é um gasto do comprador. R$ 2.000. E aqui nós temos um outro item, que é o ICMS sobre frete. Isso aqui raramente aparece, mas apareceu. Mas a própria questão falou que ele é recuperável. Então vamos lá. Se você fizer isso aqui, você vai ter que o seu estoque ele vai ser mensurado inicialmente pelo valor de... Ele vai ter um custo total de 18.260. E é sempre muito bom que você trace uma linha do tempo na sua questão. A linha do tempo, ela sempre vai te ajudar a se localizar nas questões. Então vejam que a compra aconteceu em 2 de 10 de 2011 pelo total de 18.260. Como a empresa vendeu 50% em 15 de 11, o que vai sobrar no estoque em 15 de 11 vai ser
18.260 dividido por 2, que dá 930. Né? 260 por 2, 130. 9.130. Então, aqui em 15/11, ela vendeu 9.130 e ficou com mais 9.130. E vejam, a questão continua e diz o seguinte: ora, chegou aqui em 31/12, que é a data do encerramento do exercício, ela apurou que o preço estimado de venda no curso normal dos negócios era de 8.000. Então, que valor é esse? Alguém sabe me dizer? Esse aqui, ele representa o chamado valor realizável líquido. Ele é o valor realizável líquido. Então, você tem que o valor de custo ele é de 930 e o valor realizável líquido é de 8. E nós sabemos que ele vai ficar avaliado pelo menor. Então, você vai ter aqui que o valor dos seus estoques em 31/12 de 2011 vai ser de R$8.000. Gabarito, letra A. Entendido, galera? Bom, tranquilo? Só que essa questão ela é falha. Alguém sabe o motivo? Veja bem, tem um motivo pelo qual essa questão é falha. E você não precisava fazer nenhum cálculo. Vejam que a questão fala que nós sabemos que o estoque ele é avaliado pelo custo ou pelo valor realizável líquido dos dois o menor. Só que a própria questão já fala que o valor realizável líquido é de 8.000. Vejam, como o valor realizável líquido ele é de 8.000 e não tem nas alternativas nenhum valor menor do que 8.000, isso significa que a sua resposta será 8.000. Por quê? Porque o valor realizável líquido ele vai ser menor do que o valor de custo. Conseguiram entender essa lógica? Sim ou não? Vejam esse macete. É muito importante que você entenda esse macetinho. Vai te salvar em muitas questões de prova. Tranquilo? Vamos seguir então. Vamos adiante. Agora, nós vamos falar sobre os descontos, abatimento e também sobre o frete. Galera, esse é outro assunto que é muito importante para provas de concurso. Nós temos duas espécies de descontos que podem ser cobradas na sua prova. Quais são eles? Bom, o primeiro é o chamado desconto
comercial ou incondicional? O segundo desconto é chamado de desconto financeiro ou condicional. Galera, pera aí, deixa eu só diminuir a temperatura do ar aqui, que tá um absurdo de calor. Um segundinho, rapidinho. Ai, não é impossível. Bom, voltando. Então vamos lá. Qual a diferença dos dois? O que você precisa saber para a sua prova é o seguinte: o desconto incondicional ou desconto comercial, desconto incondicional ou desconto comercial, é aquele que é negociado no ato da transação. Então você está firmando lá uma operação de compra e venda e você fala o seguinte: olha, essa mercadoria está registrada ali pelo valor de 100, só que eu só vou pagar 90. E o cara fala o seguinte: bom, se você só quer pagar 90, então vamos fazer negócio. Ok, você vai pagar 90. Nesse caso, eu tive um desconto que foi chamado de desconto comercial ou incondicional. Ele não está sujeito a qualquer condição, beleza? Esse desconto incondicional ou desconto comercial, ele tem que ser retirado do valor da compra. Beleza? O desconto comercial ou incondicional, ele tem que ser retirado do valor da compra. Ele não está sujeito à condição. Então, é exatamente isso que você precisa saber. E ele é retirado do custo de aquisição. Tranquilo? Ele é retirado do custo de aquisição. Já o desconto financeiro condicional, é muito importante que você saiba o seguinte também, que ele é abatido dos cálculos do IPI, do ICMS e do PIS/COFINS. Já o desconto financeiro ou desconto condicional é aquele que está sujeito à condição. Como o próprio nome diz, olha, é um desconto sujeito à condição. E geralmente, qual é a condição para que você tenha esse desconto financeiro ou condicional? É que você pague, é o pagamento antecipado de uma obrigação. Então veja o seguinte, ora, imagine aqui que você está negociando a compra e venda de uma mercadoria. Está negociando a compra de uma mercadoria no valor de 1.000 e o vendedor te oferece, para fechar esse negócio, 10% de desconto ali na hora. E se você pagar essa mercadoria
com mais de 30 dias de antecedência da sua dívida, do vencimento, você vai ganhar mais 15%. Então, eu vou perguntar e eu quero que vocês me respondam. O primeiro desconto, ele é comercial ou é financeiro? Ora, o primeiro desconto, ele é um desconto comercial e ele vai afetar o custo de aquisição. Como você ganhou esse desconto de 10%, independentemente de qualquer coisa, a sua mercadoria ela vai ficar registrada por 900. Agora vejam que esse desconto financeiro, você não teve ele ainda. Você não obteve. Por quê? Porque, como o próprio nome sugere, há uma condição. E para que você ganhe esse desconto, essa condição precisa ser cumprida. Então, em relação ao desconto financeiro, você não vai fazer abatimento, você não vai tirar valor algum, tá? É muito importante que você entenda. Vamos ver como é que isso é cobrado? Olha só uma prova que foi a prova de auditor fiscal do ISS Cuiabá 2014, que foi um concurso que somente nós tivemos aí 3 aprovados por um total de 25 vagas. Galera, não conseguiu fazer o mínimo. E a questão diz o seguinte, quero ver quem vai conseguir fazer comigo. Em dezembro de 2008, uma empresa vendeu mercadorias por 600 mil para recebimento em 90 dias. Na data da negociação, foi estabelecido um desconto comercial de 10% da venda e um desconto adicional de 5% caso o cliente pagasse na data acordada. O cliente costuma pagar no prazo correto, sendo muito provável que receba o desconto adicional. A empresa paga a seus vendedores comissão de 20% das vendas. Além disso, o custo da mercadoria vendida foi de 200 mil. Considerando que ela é isenta do pagamento do PIS e COFINS e que o ICMS foi de 18%, a receita líquida em 31 de 12 de 2008 foi de... E aqui, antes de começar a resolver a questão, eu quero que você se lembre, veja, é uma questão de operações com mercadorias, e você vai ter que ter conhecimento desse pedacinho da demonstração do resultado do exercício. Veja bem, começaremos então pela receita bruta, que é o primeiro item da DRE, segundo o artigo 187 da Lei 6.404, que eu acertei lá, até que minha memória não falhou tanto. Vejam, a receita bruta foi de 600 mil, que é o valor pelo qual você acertou a venda dessa mercadoria. Teve um desconto comercial de 10% do valor da venda. Então vejam, como nós falamos, esse desconto que é comercial, que é incondicional, ele já afeta ali o negócio na hora. E tanto para quem vende como para quem compra. Vejam, então o desconto incondicional para o vendedor, ele está aqui. Ele é uma dedução da receita. Afinal, você já concedeu esse desconto. Então, você vai tirar esse desconto incondicional. No valor de
60 mil. Beleza? E o desconto adicional é de 5% caso ele pague na data acordada. Esse desconto é o quê? É o que nós chamamos de desconto financeiro. O desconto financeiro, ele só vai ser contabilizado no momento em que o cliente ou a pessoa que deve adimplir, fizer jus a esse desconto. Aqui não aconteceu nada. O cliente só falou, ó, se pagar na data acordada vai ter mais 5%, mas aqui não aconteceu nada. Então é provável, mas pode ser que não aconteça. Beleza. A empresa paga a seus vendedores comissão de 20% das vendas. Vocês estudarão lá na demonstração do resultado do exercício que a comissão sobre vendas é uma despesa de venda. Sendo uma despesa de venda, ela aparece depois aqui do lucro bruto. Ela vai aparecer aqui nas despesas operacionais. Então, a comissão, ela não é computada. Beleza. Aí falou que é isento do PIS e COFINS e a alíquota do ICMS é de 18%. Então, assim como o ICMS na compra você tem que retirar quando ele é recuperável, você deve fazer o mesmo na venda. Então, vejam aqui. Menos ICMS sobre venda. 18%. Tá? Mas 18% de quanto? Nessa hipótese, o desconto em comercial ou o desconto incondicional, o que nós falamos? Que o desconto comercial ou o desconto incondicional, ele é abatido da base de cálculo dos tributos. Por quê? Porque vejam que é uma questão lógica, porque esse desconto incondicional, ele não é uma receita da empresa. Ela está registrada por 600, que é lá o valor nominal, mas, na verdade, não foi aquilo que ingressou. Então, não faz sentido você computar o cálculo do tributo pelo valor cheio. Então, o ICMS, ele vai ser calculado como 18% vezes 600 mil menos 60 mil. E vai ser 18% vezes 540 mil, que dá 97.200. Feito isso, nós chegamos aqui no que nós chamamos de receita líquida. É aquela parte inicial lá da demonstração do resultado do exercício, que vai dar aqui 442 e 800. Gabarito letra D, tá? Vejam que a questão, ela está pedindo a receita líquida. Você não pode confundir a receita líquida com o lucro bruto. FGV e ESAF nunca deixam ninguém triste. Você nunca vai sair da prova triste. Olha,
Se você continuasse a sua demonstração do resultado aqui, pegasse a receita líquida de 442.800 e tirasse o CMV, que foi de 200, você chegaria num valor de 242.800, que seria o lucro bruto e a letra A. Mas a questão não quer o lucro bruto e cada detalhe faz a diferença. É uma questão muito boa, muito difícil, tanto que nós só tivemos 3 aprovados. Difícil até demais, né? Beleza? Quem entendeu, fala Brasil. E vamos embora. Bom, outra coisa que é muito importante que vocês entendam é o seguinte. Nós falamos que o desconto incondicional, ele afeta o cálculo dos tributos, beleza? Só que o que acontece? Você que está estudando contabilidade, você está começando a entender o processo de operações com mercadorias, só que o nosso sistema tributário nacional, né, tem um capítulo lá na Constituição Federal, que começa no artigo 146, se eu não me engano, ele é um sistema bem complexo. Você tem uma série de tributos, você tem uma série de legislações, você tem os tributos de competência da União, né, IPI, Imposto de Renda, PIS/COFINS, você tem lá uma série de tributos. Você tem os tributos, o ITR, você tem os tributos de competência estadual, principalmente o ICMS, o IPVA e o ITCD. Você tem os tributos de competência municipal, principalmente o ISS, o IPTU e o ITBI, quando você compra lá e vende um imóvel. Beleza? Então esses são os principais tributos arrecadadores de cada ente. Existem outros, é óbvio, mas estou falando dos principais. E o que acontece? Existe uma legislação que é a lei número 5.000 e alguma coisa. Não, é 4.502. No seu artigo 14, essa legislação que regulamenta, que institui o IPI, ela chegava lá no artigo 14 e falava o seguinte, olha, galera, quando você vai fazer o cálculo do IPI, o seu IPI ele vai incidir sobre a receita bruta, sobre tudo, não interessa nada. O fisco foi lá e tudão, né? Como diz o professor de legislação muito conhecido, tudão. Então você pegava e colocava todos os valores dentro da base de cálculo do IPI. Só que o que acontece? Nós temos aqui na demonstração do resultado do exercício, eu mostrei para vocês a demonstração do resultado do exercício de acordo com a Lei 6.404. Ela começa na receita bruta. E da receita bruta, você deve excluir os impostos, os tributos. Impostos ou tributos, que PIS/COFINS não é imposto, é tributo. Você tem que excluir esses tributos. Então, no sistema tributário nacional, nós temos tributos que são chamados de tributos por dentro, ou seja, se eu acordei que ia vender determinada mercadoria para você pelo valor de 100, os tributos por dentro já estão embutidos nesses 100. Mas nós temos também tributos por fora. Tributo por fora é aquele tributo que não está incluso no valor da mercadoria. Então, quando nós estamos falando do IPI, o IPI é um tributo por fora. O IPI é um tributo por fora. O ICMS, o IPIS, o COFINS e o ISS são tributos por dentro. Então, decorem. Decorem. Isso aqui você vai ter que decorar, infelizmente. Quando você fixou o preço de 100, você tem ICMS, PIS, COFINS,
já estão dentro do 100. Quando você tem o preço de 100 e você tem o IPI de 10%, o seu preço não vai mais ser 100, ele vai ser 110. Porque o IPI, ele é um tributo por fora. E aí chegava lá essa legislação 4.502 e falava, olha só, a base de cálculo do IPI é tudo. Só que os empresários começaram a bater o pé. Por quê? Era dito que a base de cálculo do IPI, base de cálculo, para quem não sabe, são aqueles montantes que você soma para encontrar o valor do imposto que é devido. O professor Fabio Dutra, de tributário, poderia dar uma explicação melhor, mas é agora que essa para você vai servir isso aqui. Então, a base de cálculo do IPI era o faturamento bruto, que era tudo. Só que o Supremo Tribunal Federal chegou e falou, olha só, negativo. Negativo. Não é assim. Então, por quê? Os empresários começaram a bater o pé, e nós estamos falando de empresas que muitas vezes arrecadam muitos e muitos e muitos milhões para a economia. E foi uma discussão de grande relevância. Por quê? Porque, vejam, se eu estou vendendo para você por 100, tem o IPI de 10%, ok? Segundo o artigo 14, parágrafo 2º da Lei 4.502, você ia incidir os 10 sobre os 100, total 110. Só que imagine que nessa operação eu te dei um desconto incondicional de 30. Então vejam, se o preço era 100 e eu te dei um desconto incondicional de 30, você pagou quanto? Me responda. Você pagou o valor de 70. Ora, você pagou o valor de 70. E aí, como que você vai me cobrar um IPI sobre 100 se ingressou no meu caixa somente 70? E foi aí que os empresários começaram a bater o pé. E o Supremo Tribunal Federal chegou e falou o seguinte, falou, olha só, realmente, esse artigo 14, parágrafo 2º da Lei 4.502, que traz a instituição do IPI, ele é inconstitucional. Ele é inconstitucional. E sendo declarado inconstitucional pelo Supremo, teve lá uma repercussão geral, definitiva, blá, 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 né? Aí entra no processo de controle de constitucionalidade, e o Senado Federal chegou e sustou, né, dentro das suas competências constitucionais, e falou, olha, está suspenso aí a aplicação do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502. Então, hoje, o que você deve fazer? O correto é você retirar o desconto incondicional da base de cálculo do IPI. Ok? O correto é você retirar o desconto incondicional da base de cálculo do IPI, porque o desconto incondicional não é uma riqueza da empresa. Ah, Gabriel, mas como está sendo cobrado em prova? Eu até agora não vi isso caindo em nenhum concurso. Até agora, eu não vi isso aparecer em concurso algum. Mas nós temos de saber essas duas hipóteses. Tranquilo? Então vamos lá. Voltando para a tela. É muito importante que você saiba isso. Nós temos um precedente, né, galera? Então já sabemos como que vai poder aparecer na sua prova. Agora vamos falar um pouco sobre o abatimento.
Estão entendendo, galera? Abatimento. Qual a diferença do desconto incondicional para o abatimento? Alguém sabe? O abatimento, ele ocorre no momento posterior à compra. O abatimento, ele ocorre no momento posterior à compra, tá? E o que você precisa saber? Que ele também é deduzido do custo de aquisição. Para o vendedor, ele é uma dedução da receita bruta. E o que é o abatimento? Bom, o abatimento é basicamente o seguinte. Ora, eu comprei imagine que eu comprei uma mercadoria, tá? Eu comprei uma mercadoria, só que essa mercadoria, ela veio com defeito, ela não veio do jeito que eu gostaria. Então o que acontece? Para que eu não devolva, para que não ocorra a devolução, o vendedor chega e fala o seguinte, olha, você não quer, já que veio com defeito, então fica com essa mercadoria, que eu vou te dar um abatimento. Em vez de você me pagar 100, você me paga só 80. Então vejam, para que eu fique com essa mercadoria e não a devolva, eu vou ganhar um abatimento no momento posterior. E aí ele é deduzido também do custo de aquisição, no caso do comprador, e da receita bruta, no caso do vendedor. Tranquilo? Beleza. Seguindo. Frete. O que é importante sobre o frete é o seguinte. Que ele integra o custo da mercadoria integra o custo de aquisição quando ele é por conta do comprador e não integra quando ele é por conta do vendedor. Outro ponto importante. Não interessa se é indiferente se ele é feito pelo próprio vendedor ou por um terceiro, tá? Isso aí tanto faz. O que vai cair na sua prova é isso, galera, no máximo. Não vão cobrar detalhes muito profundos sobre o frete. Continuando, todo mundo entendendo?
Agora, os tributos. Essa parte dos tributos, a gente vai ter que bater bastante nessa tecla, porque você tem que saber isso aqui bem, tá bom? Qualquer concurso que você estude que vai cair contabilidade, você tem que saber isso. Vamos lá. Então, quais são os principais tributos que você tem que conhecer para a sua prova? São eles: o IPI, o ICMS, e o PIS e COFINS. Tranquilo? Então, IPI. IPI ele é um tributo por fora. Isso é, como ele é um tributo por fora, ele deve ser acrescido ao preço. Tá bom? Então, a questão vai informar a alíquota. Ela vai dar, você não tem que decorar a alíquota do IPI. É aquele exemplo, o preço de venda é 100 e o IPI é 10%, opa, o valor da nota fiscal vai ser de 110. É muito importante que você entenda, galera, e esse ponto aqui é um ponto que eu quero chamar bastante a atenção, que é o seguinte, olha só, você tem que prestar muita atenção na sua prova, nesses pontos que eu estou falando. Eu sei que são muitos, né? Mas não custa nada. Quando você tem que ver primeiro qual é a natureza da operação, se é revenda, se é industrialização, se é uma compra para consumo, etc. Ok. Você precisa ver quais são os tributos que estão incidindo. Ok. Além disso, você precisa se atentar ao que a questão está falando. Vejam, se a questão fala preço de venda de 100 e IPI de 10, o preço não está com IPI. Se a questão fala só o preço, preço de venda, preço fixado, não está com IPI. Agora, se a questão falar o valor total da nota fiscal foi 110, opa, aí muda de figura. O valor total da nota fiscal, vejam que é uma expressão muito mais abrangente. O valor total da nota fiscal foi 110. Aí muda de figura, porque é muito mais abrangente e aí você já está incluindo IPI. Se falar só o preço de venda, etc e tal, o preço negociado está sem o IPI. Agora, se falar o valor total da nota fiscal, já está com IPI. Ou se falar assim, o preço total pago, aí já está com IPI, porque você está falando, o preço total pago. Tá bom? Então fiquem de olho nisso daí. Beleza. Agora o ICMS.
O ICMS é um tributo de competência estadual e ele é um imposto por dentro. Tá? Ele é um tributo por dentro. Ou seja, já está incluso no preço. Então, por exemplo, se você tem um preço de venda no valor de 100 e tem o ICMS de 18% nessa venda, você sabe que você tem lá a receita bruta 100 menos ICMS 18, né? 18% de 100 dá 18, que vai te dar uma receita líquida de 82. Tranquilo? Agora, PIS. PIS e COFINS são contribuições, não é mesmo? São também de competência da União e ambos são tributos por dentro. O ICMS, como ele é de competência estadual e existem várias alíquotas, a questão vai fornecer. Agora, o PIS e COFINS, não. O PIS e COFINS, ele tem modalidade cumulativa e não cumulativa. Modalidade cumulativa e não cumulativa. Beleza? Então, o que é a modalidade cumulativa e o que é modalidade não cumulativa? Galera, basicamente, a modalidade, quando você diz que o tributo, o PIS, ele é cumulativo, significa que ele é não recuperável, você não vai recuperar aquilo. Agora, quando ele é não cumulativo, significa que ele é recuperável. Essa é a sistemática dos tributos não cumulativos, beleza? E você vai ter que decorar essa alíquota para a sua prova. Você vai ter que decorar essas alíquotas para a sua prova, infelizmente. E quais são essas alíquotas? Alguma vez a questão pode ser boazinha, mas não contem com isso. Quais são essas alíquotas? O PIS, ele tem uma alíquota menor, que é 0,65% na cumulativa e na não cumulativa é 1,65%. Enquanto que o COFINS, ele é de 3% e 3% e 7,6%, tá bom? Mas a questão, ela deve dar isso aí também, não vai ser tão maldosa, porque nós não estamos em direito tributário. Ok, galera? Então, na demonstração do resultado do exercício,
segundo a Lei 6.404, você fica assim. Você vai ter lá a receita bruta de X. Por fora, você tem o IPI e por dentro, subtraindo, né, o IPI você soma para encontrar, e por dentro você tem o ICMS você tem o PIS, COFINS. ISS quase não aparece. Esses aqui subtraem. Beleza? A questão vai ter que falar se o PIS, COFINS é cumulativo ou não cumulativo. Geralmente ela vai falar.